Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial de Escrituras e Café. Sou Paulo Henrique, graças a paz. Este mês estamos celebrando a Reforma Protestante, um momento que transformou a história da Igreja e nos trouxe de volta às raízes do Evangelho. Olá, sou Darlan, Paz de Cristo. Nesse episódio vamos dar continuidade na citação de pessoas importantes nesse período e falar sobre os 5 pilares fundamentais da Reforma, conhecido como 5 solas. Eles nos lembram onde deve estar nossa fé, nossa esperança e a verdadeira mensagem da salvação. Essas histórias e princípios inspirados por Deus continuam tão vivos hoje como há 507 anos. Nosso desejo é que, ao refletirmos sobre eles, possamos entender mais profundamente o propósito de cada um. Então, pegue o seu café e conhecer com a gente os 5 solas da Reforma. Antes de começarmos, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Estamos em outubro e, com ele, as comemorações da Reforma Protestante. É verdade. E nesse ano celebramos os 507 anos desse evento histórico que impactou a história da humanidade de forma inesquecível. A Reforma ela foi um movimento de resgate, de restauração e de renovação espiritual, mas por causa da natureza humana sem Deus. Ela é também um processo contínuo de santificação da Igreja que nos chama a nos reaproximarmos da raiz do cristianismo. Por isso surgiu o lema Igreja Reformada, sempre se reformando. Mas hoje nosso foco não será tanto em Martinho Lutero, João Calvino, Zwingli ou John Knox. Vamos falar sobre mulheres influentes que deixaram uma marca na Reforma Protestante. Primeiro é Catharine von Bora, a primeira dama da Reforma. Ela nasceu em Aldeuville, na Alemanha, e se tornou freira ainda jovem. Mas ao ouvir sobre as 95 teses de Catharine e outras freiras, fugiram para Wittenberg. Lá ela se casou com Lutero. Seu apoio foi fundamental. Catharine ajudava não apenas no lar, mas também na divulgação das ideias da reforma. Lutero tinha muito carinho por ela, chamando-a de minha estrela da manhã e minha querida Kate. Uma mulher enérgica, sábia e, segundo a historiadora Ruth Tucker, a pessoa mais importante da reforma depois de Lutero. A nossa próxima figura é Idelette de Bourgh, esposa de João Calvino. Mesmo em meio a dificuldades, como a perda de filhos e problemas de saúde, Idelette se manteve fiel e foi um grande apoio para o seu esposo. Ela não era só uma esposa, mas uma verdadeira auxiliadora. Sua vida e seu papel ao lado de Calvino são exemplos de fé e devoção a Cristo. Agora vamos falar de Catarina Zell. Ela se destacou como pregadora e teóloga, defendendo o casamento de clérigos e ajudando refugiados durante a Reforma. Catarina acolhia os perseguidos, organizava inários, escreveu cartas de apoio. Uma mulher forte, ela é considerada a primeira pregadora do movimento da Reforma. Que tal Marie Dentier, professora e teóloga? Marie escreveu uma defesa das mulheres, pedindo igualdade para que os homens e mulheres pudessem bem interpretar as escrituras. Ela foi ousada ao desafiar a sociedade de sua época. Com seu marido fundou um colégio interno para meninas, promovendo uma educação que incluía o estudo de grego e... Temos também Marguerite de Navarre, serva de Deus antes de rainha, irmã do rei da França e uma das mentes mais brilhantes de sua época. Marguerite, ela protegeu reformadores, perseguidos e ajudou os pobres. Ela também fez mudanças em seu reino para aproximar o culto do povo e promover a liberdade religiosa. Não podemos esquecer de Olímpia Morata, uma estudiosa escritora que defendeu o evangelho com coragem e deixou o legado em suas cartas e poemas. Em sua lápide está escrito que sua pureza de vida e piedade a levaram acima das mulheres de sua geração. Ela morreu jovem, mas sua dedicação permanece inspiradora. Por último, Árgula Grumbach. Ela foi uma defensora corajosa da liberdade acadêmica e do princípio da sola escritura. Seus escritos foram amplamente lidos e ela desafiou as autoridades com coragem. Águla foi uma verdadeira pioneira, usando a palavra escrita para defender sua fé e apoiar a reforma mesmo sob forte oposição. Essas mulheres elas não foram espectadoras passivas, Elas participaram ativamente da reforma protestante, lutando com devoção e coragem. Que a vida e o exemplo delas nos inspirem a viver em profunda devoção e a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre um dos pilares centrais desse movimento, as 5 solas. As 5 solas são um resumo das convicções que moldaram a reforma, reafirmando verdades bíblicas que se perderam ao longo dos séculos. Essas 5 expressões latinas
Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solos Christi e Sola Deo Gloria defendem a essência do cristianismo bíblico. Elas nos relembram que a nossa fé deve estar ancorada na palavra de Deus e que a salvação é inteiramente um ato da graça de Deus. Isso mesmo. A reforma foi um chamado de retorno à pureza do Evangelho. Então, nesse momento, vamos explorar cada uma das 5 solas e entender o que elas representam para a nossa vida cristã. Fique com a gente até o fim, porque cada uma dessas solas traz um entendimento profundo do Evangelho que nos convida a viver uma fé genuína e centrada em Cristo. Vamos começar falando da sola Scriptura, né? Ou somente a Escritura. Esse princípio é o coração da reforma protestante, o que separa os reformadores de muitas práticas religiosas de seu tempo. A ideia central é que a Bíblia, a palavra de Deus, é nossa autoridade máxima e suficiente para guiar a nossa fé e a nossa vida, ou seja, não precisamos de outras fontes ou tradições externas para dizer como devemos viver e o que devemos crer. A própria Bíblia já nos dá tudo o que precisamos. Imagine que a Escritura é como um mapa, apontando o caminho certo que Deus deseja para cada um de nós. Quando olhamos para a palavra, estamos olhando diretamente para as instruções e a vontade de Deus, sem intermediários, sem ruídos. A Sola Scriptura ela nos encoraja a voltar sempre para a Bíblia, questionar se estamos mesmo vivendo de acordo com o que Deus nos revela ali. Jesus mesmo diz, a tua palavra é a verdade, em João 17:17. Nos lembrando que a palavra é firme e inabalável, uma âncora para a nossa fé. Esse princípio transforma a nossa vida e nos chama para uma caminhada sincera com Deus, baseada no que Ele revelou diretamente. Os segundos vamos falar sobre a sola gratia, né? É somente a graça. Esse é o princípio, é uma resposta direta ao coração humano, que muitas vezes quer merecer ou conquistar as coisas. Mas a verdade é que a nossa salvação vem de Deus, como um presente que não podemos comprar, barganhar ou merecer. A salvação ela é um dom oferecido unicamente pela graça de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo deixa isso claro, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O conceito da sola gratia nos lembra que tudo começa com Deus e sua bondade. Por mais que tentemos, nunca seremos perfeitos o suficiente para merecer a salvação. Sabe o que é maravilhoso nisso? É que Deus, mesmo conhecendo nossas falhas, nos alcança com sua graça. Ele nos ama de forma imerecida, nos perdoa, nos acolhe e nos transforma. Isso traz um alívio de uma paz enorme, porque entendemos que nossa caminhada com Deus não depende dos nossos próprios méritos, mas sim do amor e da misericórdia dele. Esses dois pilares, a sola Scriptura e a sola gratia, nos lembram que nossa fé é construída sobre o que Deus revelou na sua palavra e sobre o amor imensurável que ele nos oferece de graça. Então, eles nos libertam das cargas de tentar fazer tudo por nossa conta e nos chamam para um relacionamento com Deus, que é real, profundo e cheio de significado. Bom, o terceiro sola, né, sola fide, somente a fé, é o grande diferencial entre o cristianismo apresentado na Reforma e o vivido até aquele momento, o mesmo em relação, né, ao judaísmo tradicional. Somente a fé indica que, no processo de salvação da humanidade, a ação recai sobre Deus e ao homem cabe crer. A salvação, restauração e o perdão de pecados são concedidos pelo Deus Filho na cruz, e o homem deve apenas ter fé nessa concessão, fé na cruz de Deus. Ao contrário do judaísmo, que envolve a necessidade do sacrifício de animais, ou do cristianismo católico da Idade Média, que inclui ações propiciatórias de oração e oferendas, o sola fide compreende a salvação da humanidade através da fé e crença em Jesus Cristo e em seu sacrifício. Para sermos salvos, não é necessário mais algo como penitência, dízimo, obra de caridade, etc. Para Lutero, a doutrina da justificação pela fé é o resumo de toda a doutrina cristã, o artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai. Não precisa de nada além da fé para obter a salvação. Sola fide. Porém, temos que nos reformar para saber como anda a nossa fé, que tamanho ela está. A Bíblia também afirma que existe uma medida de fé. Jesus reprovou seus discípulos em várias ocasiões, dizendo que eles tinham pouca fé. Pouca no sentido de sem qualidade. É necessário sempre aumentarmos nossa fé, melhorarmos a qualidade dela. Outros solos, os solos cristos, somente Cristo,
que quer dizer, a doutrina da Igreja de Roma acrescentava ali, né, como mediador tanto Maria e também outros santos. O princípio de Solo Christus afirma que somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Jesus, sendo completamente Deus e homem, ele pode interceder em favor da humanidade diante de Deus. Ele compreende nossas fraquezas. Ele foi nosso substituto perfeito para suportar a ira de Deus, tornando-se o salvador daqueles que se tornam seus irmãos e irmãs. Em Hebreus 4 é dito isso. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O reformador suíço Ulrich Zwingli disse: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele, o corpo está morto. Sem Cristo nada podemos fazer. Nele podemos fazer todas as coisas. Somente ele pode nos dar salvação, somente através do seu sangue. Paulo deixa claro em Romanos 1, que embora haja uma auto-manifestação de Deus, além da sua obra salvadora em Cristo, nenhuma porção de teologia, nenhuma doutrina natural pode unir Deus e o homem. A união com Cristo é o único caminho da salvação. Ele é nossa pedra angular. Em 1 Coríntios 3,11 é dito: só ele é capaz de nos dar a salvação, porque só ele se sacrificou por amor a nós. Nos comprou com alto preço, preço do seu sangue. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, é dito em Atos 4,12. Somente Cristo é o verdadeiro e perfeito mediador entre Deus e os homens, e que a nossa salvação é realizada tão somente por sua obra mediadora, e redentiva. Só Ele, o único caminho, a única verdade, a única vida, o único nome que importa para que sejamos salvos. Fora dele não há salvação, não é fora da igreja tal ou qual, mas somente em Cristo há salvação. Somente através dele podemos nos reconciliar com Deus. Só nele temos vida eterna. E para encerrar, fica o princípio que amarra tudo o que ouvimos e vimos até agora. O solo da glória. Glória somente a Deus. Que tudo em nossas vidas, nossa fé, nossas ações, nossas escolhas apontem para Ele, refletindo o seu amor e a sua graça. Que possamos viver de forma que a glória não seja para nós, mas para aquele que nos criou, nos redimiu e nos sustenta a cada dia. No fim, tudo que temos e tudo que somos deve apontar para a glória de Deus. Que cada passo que damos seja um reflexo da grandeza dele e do seu amor por nós. Então, que cada um de nós viva como um testemunho vivo, lembrando que nossa vida pertence a Deus e que tudo que fazemos é para a glória dele. Isso mesmo. Em Colossenses 1,16 está dito: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o Senhor Deus, ele é o único soberano, o supremo criador e sustentador de todas as coisas. A glória tem que ser dada somente a ele, não há nenhum intermediador, um papa, um pastor, a nenhuma instituição, somente ao Senhor Deus que nos criou, que sustenta nossas vidas. Paulo diz isso em 1 Coríntios 3,10, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, qualquer honra e glória que a gente dá até ao homem, até nós mesmos, é idolatria. Tudo é idolatria, se não for a único que merece toda honra e glória. Então, que possamos viver segundo esse princípio, reconhecendo e vivendo à base disso, que somos indignos, que não somos merecedores de nenhuma glória, de nenhum mérito, e que os reformadores ali, eles trabalharam para reforçar e reafirmar isso. E muitas obras, obras de arte, músicas e hinos, ressaltaram o solo Deu Glória, porque já estavam se libertando daquele princípio, daquele dogma de honrar a instituição tal, honrar aquele homem, papa ou clero. Então, a honra somente tem que ser destinada ao Senhor Deus, que é o que nos salva, é o que nos mantém aqui, para que possamos servir e adorá-lo. Ficamos felizes por vocês ter ficado até aqui. Se você achar que esse vídeo deve ser compartilhado com seus amigos, familiares, até mesmo na sua igreja,
A gente agradece. Se você quiser comentar alguma coisa ou questionar, estaremos à disposição para responder os nossos comentários, né? Paz de Cristo, né? A gente se vê na próxima semana. Tchau.